Amém, irmãos. Paz do Senhor. Espero que todo mundo esteja bem, familiares. Nós possamos abençoar a vida de cada um. Primeiro, agradecer pelas orações dos irmãos, né? Comecei ontem o seminário, então já posso levar o título de seminarista. Ontem foi a primeira aula e estou muito feliz em poder contribuir com o reino de Deus assim, com o que eu for aprendendo lá, a gente vai compartilhando. Eu sei que vai ser uma estrada, pelo menos aí de 4 anos árdua, né? Que não é fácil, muita coisa para estudar, e a gente estudar e trabalhar é muito difícil. Mas eu tenho meu irmão, que é pastor, tem me ajudado muito, né? Então, assim, eu já tenho uma biblioteca, bem dizer, porque eu vou na casa dele, levo 10 livros, aí não, pode levar. Aí também as dúvidas em relação a coisas que vão aparecendo aí, ele tem me ajudado, né? Por isso que é bom ter um irmão de pastor e fazer seminário, porque facilita muito. Ele vai tirando minhas dúvidas, vai corrigindo assim os meus sermões, geralmente eu mando para ele, Michel, ajeita aqui, cuidado com esse pensamento. Então, a gente que está aqui na frente é uma responsabilidade muito grande, porque a gente tem que ser fiel à palavra e tomar cuidado para não falar heresia, porque senão falar uma heresia aqui vai passar para quanto? 1, 2, 3, 4, 5, tem mais de 15 pessoas aqui, então isso vai passando para mais 15 e é o que acontece às vezes, certo? Então, a gente tem que ter muito zelo pela palavra do Senhor e estudar com cuidado para interpretar a palavra de Deus da maneira correta que ela diz, certo? A palavra de Deus ela é suficiente em si, não precisa mais de nada para ser compreendida assim. Ela em si, só ela responde assim só, certo? A gente pesquisa outros autores, né, vê os pastores pregando, mas a fonte da gente deve ser isso aqui, diariamente, certo? Amém. Isso aqui é que combate as heresias. É a própria Bíblia, tá certo? Não é o pastor ensinando. Então a gente tem que estar firme, estudar todos os dias a palavra, comer mesmo da palavra do Senhor, para a gente poder crescer, certo? Então hoje eu trouxe uma porção da palavra para a gente discutir um pouco, conversar, uma meditação, tá certo? Que se encontra no livro de Romanos. Se os irmãos podem abrir aí, Romanos 8, certo? Que vai do 31 ao 39, tá ok? Então gostaria de falar um pouco com os irmãos sobre o infinito amor de Deus demonstrado em Jesus Cristo, tá certo? E isso nos dá segurança por causa desse amor que Deus demonstrou no seu Filho lá na cruz, Jesus, lá na cruz, né? Então, os irmãos abram aí em Romanos, capítulo 8, do 31 ao 39, tá certo? Eu vou ler e os irmãos acompanham, tá ok? Então está escrito assim, que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio Filho, antes, por todos nós, o entregou. Porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus, quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matador. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor, né? Esse texto aqui ele é bem conhecido, né?
Tem diversas canções que se utilizam dessa passagem, né? Que a gente canta, que fala do amor de Cristo. Agora sim, o que me chama mais atenção desse texto aqui é a maneira que ele foi escrito e a colocação dele aqui, onde se encaixa no livro de Romanos, tá certo? Antes de entrar diretamente aqui no texto, é bom a gente pensar que essa carta de Romanos aqui, ela foi escrita para uma igreja, né, em Roma. Obviamente, não sei se vocês sabiam, mas nessa época de Paulo, Roma era a capital do Império, né? Então, do Império Romano. Era uma cidade que tinha gente de todos os lugares, com várias culturas diferentes. Tinham judeus e tinham gentios na igreja. Então, Paulo sentiu-se na obrigação de escrever uma carta para lá, explicando desde Adão até Jesus. Por quê? Porque tinha muitos judeus que entendiam, né? Que vinha, que seguia a lei e tudo, mas tinha muito gentio que era cristão e não conhecia a história antes de Jesus, né? Então, Paulo se sentiu na obrigação de contar a história da redenção desde Adão até Jesus. Porque não sei se os irmãos sabem, eu até mencionei outro dia. A Bíblia só tem uma história. Essa história só tem um ator principal, que é Jesus. Então, de Adão até Jesus, você vai vendo que existe um caminho que é trilhado e tudo leva para a redenção, para Jesus Cristo. Então, Jesus Cristo é o tema principal da Bíblia, certo? A redenção de Jesus. E Paulo exatamente escreve essa carta para os romanos para falar exatamente essa história para eles, porque tinha judeus, tinha gentios, era tudo misturado lá na igreja, né? Tinha muito problema na igreja dos judeus que tinham, por exemplo, não comiam porco, né? Porque os judeus não comiam, segundo a lei mosaica, não podia, mas tinha gentio lá que comia. Tinha gente que guardava o sábado, tinha gente que não guardava, porque entendia que não precisava. Então, ele escreve exatamente nessa carta, chega exatamente nesse contexto. Mas, então, o livro de Romanos, ele é exatamente isso, é um tratado, tem muita gente que trata como um tratado teológico, né, sobre a justificação pela fé, e nem o livro da Bíblia, né, assim a gente estudando, percebe que nem o livro da Bíblia teve tanta influência, tá certo, na igreja quanto o livro de Romanos, porque ele é como se fosse um resumo de tudo o que tinha para acontecer. Ele faz de uma maneira magnífica, Paulo escreve e mostra a história da redenção e da justificação pela fé, né? A gente tem, por exemplo, Martinho Lutero, diz que quando leu Romano, ele rompeu os grilhões da escravidão espiritual, principalmente quando ele leu o texto de Romanos, que está lá em 1 Romanos, né? Romanos capítulo 1, o versículo 17, que diz assim, se os irmãos quiserem me acompanhar, a gente vai ler um pouco da Bíblia hoje, viu? Então, Romanos 1, capítulo 17, capítulo 1, versículo 17, diz assim: visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Então, o que acontecia antes de Lutero, existia várias maneiras, ou a igreja pregava várias maneiras de chegar a Deus, a Jesus, e você ganhar a sua salvação. E Lutero percebeu aqui nesse livro que não adianta nada que a gente faça, que a gente não ganhe a salvação, não é por nossas obras, é simplesmente pela fé, né? E é o que a nossa igreja prega, a salvação a gente adquire através da graça, e essa graça a gente adquire pela fé que nós temos no nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Certo? Então, são 4 pontos centrais aqui na carta de Romanos, né? Primeiro, ele mostra lá à igreja de Roma que todas as pessoas são pecadoras, portanto, todos, sem exceção nenhuma, precisam ser salvos dos seus pecados, né? A gente pode ver isso aí, se você andar um pouquinho em Romanos 3, o versículo 10, ele diz assim, o capítulo 3, versículo 10 diz, como está escrito, não há justo, nenhum sequer, né? Então ele deixa bem claro que todos estavam condenados, não tinha nenhum justo, né?
E aí, se você andar mais um pouquinho, no capítulo 5, versículo 19, ele diz: porque, como pela desobediência de um só homem, Adão lá, né? Muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência de um só, Jesus Cristo, muitos se tornaram justos, tá certo? Então, ele também ressalta aqui, na carta de Romanos, que a lei mosaica, né, que era o que eles vinham obedecendo, os judeus, embora fosse boa e santa, ela não conseguia combater o poder do pecado. Então, assim, eles tentavam cumprir a lei, mas não conseguiam cumprir de fato o que estava lá escrito. Por exemplo, a gente tem um exemplo onde Jesus diz, né? Não adulterarás. Eles não adulteravam, mas só que o que aconteceu? Jesus disse: só o fato de você olhar para uma pessoa e pensar ou imaginar alguma coisa, você está adulterando. Entendeu? Então, o que é que acontecia? Foi chocante para os judeus, porque eles pensavam que o ato tinha que ser só em ação. Mas Jesus mostra que a lei não conseguia, eles não conseguiam cumprir o que estava na lei. Entendeu? E aí é tão tal que depois ele diz que a lei se resume em 2 mandamentos só: amarás o seu teu Deus de todo o coração e amarás o teu irmão, né? Mas a lei mosaica, embora boa, ela não conseguia combater o pecado, e se a gente dependesse dela, a gente ia para o inferno, todo mundo passava direto para o inferno. Né? Você abrir aí em Romanos 3, no 19, e o capítulo 3, o 19 e 20 diz assim: ora, sabemos que tudo o que a lei diz, aos que vivem na lei, o diz para que se cale toda boca, e todo mundo seja culpável perante Deus. É exatamente o que ele está dizendo, né? O pessoal está querendo viver de acordo com a lei, mas não consegue cumprir, então são todos culpados, vão ser condenados. E aí continua: visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Ele está dizendo aqui que não adiantava eles tentar cumprir a lei, que eles não iam conseguir. Mais cedo ou mais tarde eles iam cair, e aí, se você cair no ponto da lei, você era condenado por toda a lei. Então era uma coisa impossível, ou seja, estava todo mundo condenado se fosse viver de acordo com a lei lá, certo? Aí em seguida, depois que ele mostra que a lei não tem poder, ou seja, a lei servia mais como acusação para levar nós mesmos para o inferno, ele fez. Aí vem a obra da redenção, aí é onde ele vai falar exatamente da morte expiatória de Jesus Cristo, e o central, que é a central, né, para o plano divino da salvação. Aí você pode abrir Romanos 8 de novo lá, e no capítulo 8, 1 ao 4, fala exatamente isso. Ó. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, ou seja, a lei já não tem mais poder nenhum sobre nós. Né? Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus se livrou da lei do pecado e da morte. Exatamente a lei que eles tentavam seguir, né? Já não vale mais, mas agora o que vale é a lei do Espírito da vida. Portanto, o que fora impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isto fez Deus, enviando seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa, e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andávamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Né? Então, Jesus veio para mostrar que a gente não tinha condição de cumprir a lei, cumpriu a lei. Certo? Ele foi o único capaz que fez isso. Né? Todos os outros não conseguiriam chegar à salvação através da lei. Certo? E aí ele termina nesse quarto ponto aí que eu estou destacando da carta de Romanos, né? A justificação só acontece através da fé. Não precisa de obra, não precisa a gente cumprir lei, não precisa a gente fazer nada, certo? A salvação foi dada de forma graciosa pelo Senhor Jesus, e o que cabe a gente é somente ter fé em relação a isso. Então, essa carta de Romanos
A gente tem até alguns atores que consideram ela como o Evangelho segundo Paulo, porque é exatamente o que ele faz. Ele conta a história, né, desde Adão e vem até Jesus Cristo, mostrando exatamente que a justificação acontece por meio da fé. E no capítulo 8, tá certo, que a gente leu, que é o que eu vou me deter um pouquinho mais, a gente viu aí do 31 ao 39, tá certo? Ele mostra para a gente a gloriosa segurança dos salvos, certo? Da nossa salvação. Então aqui ele mostra que a gente não deve ter medo em relação a: será que eu sou salvo? Será que eu vou para o céu? Será que só basta ter fé mesmo? E exatamente o que ele vai defender nesse capítulo 8 aí, tá certo? Então, nos versículos que lemos, do 31 ao 39, Paulo faz 4 perguntas aí. Se vocês lerem aí, vocês vão ver que Paulo ele faz 4 perguntas retóricas, tá certo? No qual ele mesmo responde a cada pergunta, só que ele responde de forma magnífica, certo? E aí exatamente são os 4 pontos que eu queria me deter com vocês. Então, se você ver aí, ele faz essas 4 perguntas. A primeira é: se Deus é por nós, quem será contra nós? A segunda pergunta que ele faz é: quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? A terceira pergunta é: quem os condenará? Né? E a quarta pergunta é: quem nos separará do amor de Cristo? Ele faz 4 perguntas que a gente já sabe a resposta, que a gente poderia dizer: ninguém. Mas ele não responde assim, ele responde de forma magnífica, mostrando o amor de Deus por nós. Então, a primeira pergunta que ele faz é o seguinte: se Deus é por nós, quem será contra nós? Que você vai encontrar aí no capítulo 8, no versículo 31 e 32, que está: que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aí ele responde: aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou. Aí ele continua perguntando, né? Ele responde com uma pergunta: porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Certo? Então aqui ele fala da morte expiatória de Jesus, certo? Que foi uma grande prova de amor de Deus por nós, né? A gente não merecia, a gente sabe muito bem disso, mas Deus, com seu infinito amor, entregou seu Filho por nós lá na cruz, que já foi dito, como eu disse a vocês, desde o Antigo Testamento. A gente sabe que a Bíblia prepara tudo para Jesus, né? Então, por exemplo, se você abrir aí em Isaías 53, Isaías 53, o versículo 4 e o versículo 5, já trata da morte de Jesus aí, né? Óbvio que Isaías não sabia o dia, não sabia quem era, mas Deus já tinha revelado para Isaías que ia acontecer isso: uma pessoa que viria e iria limpar o pecado de todos. Então, Isaías 53, o versículo 4 e o versículo 5, ele trata exatamente isso, da morte de Cristo. Certamente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si, e a nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Exatamente, Deus entregou o seu Filho dessa maneira para que hoje a gente possa estar junto aqui, glorificando e agradecendo por sua morte, que pagou todos os nossos pecados. A gente não deve mais, certo? Então, se Deus é por nós, quem será contra nós? Agora imagine comigo, um pai que não poupou nem o seu próprio filho, antes entregou lá na cruz por nós, né? É esse que está do nosso lado, certo? Então não há o que temer, gente, certo? Se Deus, que deu seu próprio filho, está do nosso lado, imagina o que ele faria para nos proteger, para salvar os seus santos, certo? Então não há o que temer. Aí, se você abrir em Salmo 118, versículo 6, ele diz assim: o Senhor está contigo, não temerei. Que me poderá fazer o homem, né?
ele complementa esse versículo aí, esse versículo que Paulo trata aí, o 31 e 32. E aí no Salmo ele diz: se o Senhor está comigo, né, Salmo 118, versículo 6, e se o Senhor está comigo, não temerei. Que me poderá fazer o homem? A resposta também, nada. Certo? Se o Senhor está com você, não há o que temer. Lembrando que Ele deu o seu Filho por nós. Pode dar muito mais coisas, tá certo? Então, uma coisa interessante de notar aqui é que não significa que não exista aniversário, tá certo? Que a gente pode ler e interpretar errado esse versículo. Por exemplo, pode dizer: se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém vai vir lutar contra mim porque Deus é comigo. Não, a Bíblia não diz isso não, tá certo? O pensamento é apenas que nenhum adversário tem algum poder, tá certo? Quando Deus é por nós, então o adversário ele não vai vencer a gente, de maneira nenhuma, mas que ele vai vir, ele vai vir. Mas o importante é a gente saber que Deus está por nós. Então isso aí, a gente sabe que se Deus é por nós, né, podem vir os adversários que vier aí, ele não vai deixar prevalecer sobre o seu filho, certo? Ele está, como falou Bruno aqui, né, ele está no controle de tudo. E a gente não precisa ficar preocupado, tá certo? Se Deus é por nós, todas as coisas cooperam justamente para o nosso bem. A gente precisa ter essa visão, que está exatamente em Romanos 8, 28. É isso que Bruno mencionou também, né? Se você abrir em Romanos 8, versículo 28, Paulo complementa isso aí, ó. Ele diz: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, né? Então a gente começa a ligar os pontos, né? Os irmãos sabem que eu passei por uma situação um tanto complicada, né? Jogando bola, fraturei o pé e fraturando o pé, eu nunca tinha quebrado nada, nem o osso, né? Uma vez eu desloquei aqui uma coisa, mas foi uma coisa simples, né? De passar uma semana. Mas assim, de ficar dependendo dos outros, eu nunca tinha passado por essa situação, né? E o pior não foi, eu digo à minha esposa, o pior não foi nem ter fraturado o pé, o pior foi depois as consequências, porque eu não senti dor, irmão. Eu fraturei o pé, mas eu não senti dor nenhuma, né? Eu digo, graças a Deus, porque Deus não está me fazendo sentir dor. E naquele momento que eu fraturei o pé, eu digo, eu sei que Deus tem um propósito nisso tudo. Não sei agora, mas vamos ver. Mano, depois a gente vê os pontos. A gente bota lá a bolinha e espera para ligar de um lado para o outro para ver o que Deus quer. E aí a coisa piorou. 15 dias depois eu tive uma tromboembolia, como os irmãos sabem, né? Meu pulmão esquerdo parou de funcionar devido a um coágulo que se fez no tornozelo, subiu para o pulmão. E aí a mesma coisa, apareceu outro pontinho lá que eu não fazia. Deus está fazendo passar isso tudinho. Eu acostumado a fazer minhas coisas sozinha, já dependia da minha esposa para tomar banho, para trocar de roupa, por causa do tornozelo que eu não podia pisar, quebrou em duas partes. E agora eu no hospital, entre a vida e a morte, e só vinha na minha mente assim, os pontinhos, mas eu não conseguia entender o que é que Deus estava querendo fazer. Irmãos, para falar a verdade, até agora eu não sei direito o que Deus tem para mim, mas eu sei que as coisas vão se encaixando aos poucos. Então, muitas coisas que acontecem na vida da gente, a gente não entende, né, o propósito de Deus, mas a gente tem essa palavra aqui que diz que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Então, eu já sei uma coisa, né? Quando eu saí do hospital, o meu irmão falou: Michel, o que é que mudou na sua vida? Eu digo: Léo, primeira coisa, em relação à igreja, em relação a Deus, não tem como você sair do mesmo jeito. Quando você passa por uma situação de morte, né, de quase morte, não tem como você sair com a mesma fé que você entrou. Se você sair com a mesma fé que você entrou nessa situação, você não é cristão. Não tem como ser, porque a fé da gente é dobrada, vamos dizer assim, né? Que uma coisa que era irreversível aos olhos da gente, a gente vê Deus agindo em tudo.
Então a fé da gente, a confiança sai transformada. E foi exatamente o que aconteceu. Quando eu saí do hospital, aquela sede de buscar e de conhecer. Então eu já liguei o primeiro ponto. Eu digo, Deus fez isso para que eu abrisse meus olhos em relação ao que eu poderia fazer, contribuir com a igreja, estudar, conhecer mais dele. E logo em seguida veio esse seminário. As coisas começam a se encaixar, porque eu já tinha falado na minha mente, até com meu irmão, eu vou fazer seminário um dia, não sei quando, mas aí agora eu tenho que apressar os prazos, porque a gente perde tanto tempo com besteira na vida, né? E Deus faz essas quedas mesmo para você se ligar e dizer, o caminho é por aqui. Então, assim, eu converso com minha esposa, não sei se vou ser pastor, se vou administrar uma igreja, não faço a mínima ideia. Eu sei que eu estou seguindo o que Deus colocou por enquanto nas minhas mãos, e os pontos a gente vai ligando no final, de um para outro, para começar a entender. Mas a gente sabe que tudo coopera justamente para o bem daqueles que amam a Deus, tá certo? A gente tem que ter isso firmemente, tá certo? E aí ele termina esse versículo 32 de uma maneira bem interessante. Ele diz assim, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas. Ele está dizendo o seguinte: se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou nem o seu filho, que deu na cruz por você, esse é que está do seu lado. Imagina, então a pessoa que deu o filho, ele é que está do seu lado. E ele diz assim, aí ele termina dizendo assim: porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas, ou seja, o que ele deu ao filho, que está junto do lado de Deus, eles também nos dará, se ele fez isso por nós. Então essa é uma confiança que a gente tem, que somos herdeiros e que o Pai deu um filho, ele também vai conceder a gente. Isso é uma segurança que a gente tem. Então Paulo está fazendo uma pergunta: será que Deus não vai dar a gente também a mesma grandiosidade que ele deu ao filho? Deu? Então ele termina fazendo essa indagação, né? Pense comigo, quando éramos pecadores, Deus nos deu o seu melhor, né? Será que agora que somos filhos, não nos dará tudo o que precisamos? Se Deus nos deu o maior, certamente Ele nos dará o menor, certo? Se Deus nos deu o maior, certamente Ele nos dará o menor. John Scott corretamente afirma que o mundo e a carne e o diabo podem continuar alistantes contra nós, porém nunca poderão vencer, se Deus é por nós. Amém? Então, a segunda pergunta que ele faz aí é: quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? Isso aí está no versículo 3, do capítulo 8, né? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? E aí ele responde novamente, né? Deus é quem nos justifica através da fé. Então ninguém pode acusar a gente, porque a gente foi justificado pela fé. Se você abrir em Efésios aí 2, né, mostra exatamente essa justificação, como é que acontece. Manda um pouquinho para frente aí, você vai abrir aí em Efésios 2, capítulo 2, o 9 e o 8. Diz assim, não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura deles, criados em Cristo Jesus para boas obras, o qual de antemão preparou para que andássemos nela, né? O versículo 8, eu li do 9, foi o versículo 8, diz assim: porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, né? Até a fé que nós temos não vem da gente, foi Deus que colocou na gente, e a gente tem fé para confiar nele, e não vem de obras para que ninguém se glorie. Imagine, irmão, se a salvação fosse pelas obras, como seria complicado entrar no céu, né? Porque quem tivesse dinheiro seria muito fácil, né? Comprava a palavra e fazia a bondade que fosse, mas não é, certo? A salvação
ela é uma graça que foi dada a gente não merecia, um favor merecido, e foi imputado na gente também a fé de crer nessa graça, né? E aí ele termina aqui na carta de Efésios que não é de obra para que ninguém se glorie, né? Então tinha muita gente que achava que, mas eu faço isso, eu sou bonzinho, eu dou para os pobres, faço doação todo mês, ajudo crianças esperança, né? Mas isso aí não interfere em nada na salvação. Não tem nada, irmãos, tem um ensinamento, não tem nada que você faça que interfira nos planos de Deus, principalmente na salvação, certo? Às vezes é dura essa palavra, né, de Deus, mas a gente está até discutindo sobre a questão da eleição, da predestinação, mas de fato isso é. Deus é soberano e não tem nada que eu faça que eu mude os planos de Deus, né? Que eu interfira, que eu possa, eu fui tão bom, então Deus vai fazer isso. Não, certo? Eu fui tão mal, então Deus vai me castigar. Pode até ser, mas também não funciona assim. Então Deus não age conforme a gente pensa e quer, Ele age conforme o propósito dele, né? Então a gente sabe que quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? Ninguém, obviamente, né? Porque quem foi que justificou a gente? Foi o próprio Deus, né? Não existe mais condenação, mas por causa disso posso viver no pecado. Esse é o grande problema da predestinação, né? Muita gente diz, Deus me escolheu, pronto, agora eu posso fazer o que eu quiser, porque Deus me escolheu, de fato. E a Bíblia mostra totalmente ao contrário, né? Se você abrir aí em 1 João, abra aí na carta, em 1 João 3, 6, diz assim, o capítulo 3, versículo 3, 6. João, eu gosto muito das cartas de João, porque ele é bem direto. Ele não é assim, uma prosa dele não é feita de Paulo, que faz tudo, né, uma preparação. Ele vai e diz direto, ele diz, você foi eleito por Deus, você ganhou a graça da salvação, você teve fé, amém. Agora só que todo aquele que permanece nele não vive no pecado. Todo aquele que vive no pecado não viu e nem o conheceu. Olha a lapada que Paulo dá na cara, João dá na cara da gente, né? Porque o que acontecia? O pessoal entendeu, então a gente ganhou uma salvação pela graça e vamos viver só pela graça, vamos fazer o que a gente quiser, ter várias mulheres, beber, e aí João diz isso, não, está errado. Aquele que é nascido de novo, certo? Ele não vive no pecado. Todo aquele que vive no pecado, ele não sabe nem quem é Deus. Porque quem nasceu de novo, de fato, ele tem nojo do pecado, ele tem ódio do pecado. Ele não quer pecar, ele quer ir para o lado contrário de onde o pecado está. Esse aí é o verdadeiro cristão, o caráter do cristão deve ser esse aí, tá certo? Então fomos limpos de todos os pecados, né? Então Deus justificou a gente e ninguém pode acusar mais. Por quê? Porque os pecados todos foram limpos, né? Não há base legal para nenhuma cobrança contra nós no tribunal de Deus. Isso é Hernando Dias Lopes que está dizendo. Então, quando você chegar lá no tribunal de Deus, não vai ter nenhuma cobrança, certo? A ideia é que nenhuma acusação pode ser levantada contra nós, porque Jesus Cristo, nosso advogado, nos defende e porque Deus, o juiz, já declarou a gente justificado. Então, ou seja, quando a gente chegar perante o tribunal de Deus, Deus vai dizer, esse aqui não, esse aqui eu morri já na cruz por ele, está tudo pago o que ele fez, o que você vai fazer de pecado, já está tudo limpo. O que Deus vai ver é o quê? Algo mais que a neve em você. E aí vai vir, pode passar, você é meu filho, você vai entrar no céu. Então, essa justificação nos limpou de todos os pecados. Não só o que a gente fez, mas o que a gente vai fazer, porque pecamos todos os dias, entendeu? E graças a Deus que Ele já perdoou os nossos pecados. Mas lembre da palavra de João, né? Se você de fato é cristão, você odeia o pecado. Se você ama o pecado e peca, como João diz, você nunca nem viu a Deus, você não sabe nem quem é Deus. Então, pensem nisso aí, certo? Então,
A gente viu aí, a primeira pergunta que ele faz é: se Deus é por nós, quem será contra nós? E aí a segunda é: quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? Que foi agora que eu respondi. A gente já está justificado, ninguém pode acusar a gente de nada, certo? E aí ele continua, né? Quem nos condenará? Certo? E a resposta também bem óbvia seria não, mas Paulo responde da seguinte maneira no versículo 34, capítulo 8, versículo 34 de Romanos. Ele diz assim, versículo 34, deixa eu abrir aqui, diz assim: quem nos condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Jesus quem morreu em nosso lugar e ressuscitou, e agora governa, está à direita de Deus. Olha que maravilha. Mas o mais maravilhoso é a continuação do versículo, que ele diz assim: e é Ele quem intercede por nós. Agora me diga, tem um advogado melhor do que Jesus? Não. Então eu pergunto de novo: quem os condenará? Ninguém. Se Deus, Jesus, está intercedendo por nós lá no céu, junto ao Pai, e nós temos também o Espírito Santo dentro de nós que intercede por nós, junto ao Pai também, junto a Jesus, porque de nós mesmos nós não conseguiríamos chegar nunca ao Pai, porque a Bíblia deixa bem claro que nós não sabemos orar como convém, nós não sabemos pedir como convém, mas graças a Deus que o Espírito interpreta o que a gente pensa e leva ao Pai. Ele é que intercede por nós. Mas nesse grande dia, quem for condenar a gente, quer dizer: olha, ele fez isso, ele fez aquilo, e aí não, quem vai interceder por nós lá é Jesus, do mesmo jeito. Eu morri na cruz por ele, ninguém vai condenar não, ele é meu, e glória a Deus por isso, né? A intercessão de Cristo tem a absoluta eficácia. Ele é o nosso intercessor legal, certo? Nesse tribunal, representando-nos diante do trono de Deus, de tal maneira que não precisamos representar nós mesmos, ou seja, eu não vou chegar nem a falar nada, Deus vai me representar. É como se fosse um advogado sozinho lá, só estou representando meu cliente. E aí, eu já morri pelo meu cliente, pode dispensar ele, que ele está limpo de toda culpa. Isso é magnífico, irmão. Vocês já pararam para pensar nisso, que a gente não tem mais culpa de nada, certo? Lembrando que isso deve mover o coração da gente. O que move o cristão é exatamente essa certeza de que não temos mais culpa e sermos eternamente gratos. Quando a gente se reúne aqui na igreja, é exatamente para glorificar isso, a justificação de Jesus lá na cruz, né? Que não devemos mais nada a ninguém. E por fim, ele fala assim: quem nos separará do amor de Cristo? Né? E a gente vê aí no capítulo 8, do 35 ao 39, Paulo termina esse capítulo, um final majestoso para o capítulo, né? Que, como eu disse, foi inclusive usado em diversas músicas, porque ele termina de forma poética, e a essa pergunta retórica que ele faz: quem nos separará do amor de Cristo? Aí ele continua: será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelha para o matador. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque, ele termina: porque eu estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem anjo, nem principados, nem coisa do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Esse amor não acaba, gente, porque é Ele que nos ama, certo? E não nós. O amor da gente é muito falho, né? O amor da gente é falho. Quantas vezes eu chego aluno lá em casa e falo: rapaz, eu amo estudar violão, eu amo, é a minha paixão. Quando passa o primeiro mês, ele já diz que não ama, mas gosta.
Quando chega 2 meses depois, eles, não, eu desisti, não dava para mim, não sei o quê. Ou seja, é um amor que não era amor, na verdade, era uma ilusão. Mas esse amor de Deus, ele não se acaba, porque foi Deus que colocou em nós, e Deus que intermedia esse amor. Não é de nós mesmos, né? Mas Deus prova o seu amor para conosco em Cristo, né? Ele morreu por nós, sendo nós ainda pecadores, né? Você vê aí em Romanos 5:8, é um texto bem emblemático, né? O capítulo 5, versículo 8 diz assim: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Imagina só, ele viu lá aquela lamaçal de pecado que a gente estava atolado, né? E ele decidiu nos amar. Ou seja, ele nos amou, não foi quando a gente estava bonzinho, não, né? Estava fazendo a obra dele, não. Pelo contrário, ele amou quando a gente ainda estava lá, no pecado, envolvido no pecado, emaranhado de pecado. Então, ele nos viu lá e decidiu nos amar. E aí, nos amar. Aí a gente já vê outra coisa também, que o amor dele não sofre interferência da gente. Porque se ele nos amou quando a gente nem pensava em ser dele, então é porque é um amor incondicional. Ele não olhou a circunstância, ele simplesmente decidiu nos amar. Esse aqui vai ser meu, né? Ele nos amou, ele não ama você porque você está aqui hoje e ele ama, não. Ele ama desde que você estava lá, quando você ainda era pecador. E ele decidiu dar o seu filho quando você ainda era pecador. Irmãos, tem amor maior do que esse? Tem. Certo? Às vezes um vizinho, um amigo faz uma coisa com a gente até gosta, mas fez uma coisa com a gente e a gente fica com raiva, não quer mais nem saber, né? Imagine você chegar um vizinho na sua casa, que ele aperreia, que abre o som. De vez em quando chega uns vizinhos lá em casa que é assim, abre o som bem alto, e lá eu com toda a compaixão amar esse vizinho, porque ele apronta e faz um monte de coisa, entendeu? Eu mesmo tenho condição de fazer isso. O que eu faço é ligar para a polícia, é a primeira coisa. Mas quando a gente compara com o amor de Deus, é um amor que a gente não consegue medir, não tem como mensurar esse amor. Ele viu a gente atolado lá no pecado, no meu pecado, e mesmo assim decidiu dar o seu filho por nós na cruz. Isso é um amor que a gente chama de amor incondicional, certo? No versículo 37 tem uma passagem interessante, né, do capítulo 8, que diz assim, do versículo 37 do capítulo 8, fala aqui, porque eu estou bem certo. Não, é o versículo 37, o livro 38. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Lembrando que o amor é dele. Ele que nos amou. E a gente não chega nem aos pés o amor dele, como eu falei aqui agora. Mas aí diz assim, que, porém, somos mais que vencedores por causa desse amor. Só que essa passagem aí, é mais que vencedores, quando foi traduzido para a nossa língua, né, em português, esse livro foi escrito em grego, a palavra, na verdade, que representa isso aí, mais que vencedores, é hipernicome, né? O significado mais próximo que a gente pode trazer para o português, a tradução aqui botou mais que vencedores, mas a tradução é somos hiper vencedores. A gente não usa essa palavra em português, né? Hiper vencedores, porque é uma coisa tão grande que é mais do que vencedor. Então a tradução da nossa Bíblia diz mais que vencedores, mas no texto original está escrito lá hipernicomes, que quer dizer hiper vencedores. Então ficaria assim: todas essas coisas, porém, somos hiper vencedores, ou seja, muito mais do que vencedores, certo? No amor que está em Cristo, né? Às vezes a gente acha que não vai passar, a gente lê essas reflexões de Paulo, né? E que eu acho interessante de Paulo é que ele deixa sempre bem claro, que, irmãos, Deus nos ama, mas a gente também vai passar
peleja, né? Porque a gente vê, aí as igrejas pegam, não, venha para aqui, você vai ser feliz, você não vai sofrer, e aqui você vai sentir paz. E a Bíblia é totalmente, mostra a coisa totalmente ao contrário. Ele diz, se você quiser seguir a Cristo, você vai pegar uma cruz e vai levar. E essa cruz não é maneira, não. Então a gente vê que o Evangelho está sendo distorcido. O que Deus prometeu para a gente é sempre estar do nosso lado. Isso aí Ele prometeu. Na dor, na alegria, na tristeza, Ele está do nosso lado. E Ele prometeu também que é o que a gente deve almejar, que é o paraíso, é o que há por vir. Isso aí é o que a gente deve almejar, que vai ser muito, não tem nem palavra para dizer melhor do que o que a gente passa aqui na Terra. Imagina um corpo que a gente não se cansa, não sente dor, não se fadiga, e vai ser só alegria. Então isso é o que a gente deve almejar, certo? Então, gente, Cristo é o dom inefável, né? Inefável é uma palavra que a gente usa, mas quer dizer que não tem palavra, né? É uma palavra que a gente usa para dizer assim, não tem como falar, né? Que Cristo é o dom inefável de Deus e a cruz é o gesto mais profundo do seu amor, certo? Então, o autor chamado John Chau, de forma exultante, comenta que o capítulo 8 de Romanos, que é esse que a gente leu, né? Começa com nenhuma condenação, porque estamos em Cristo, e termina com nenhuma separação, porque estamos em Cristo. Então, nada nos condena e nada nos separa, porque estamos em Cristo. Entre o começo e o fim é um profundo vale de lutas e conflitos. Contudo, o viajante no caminho da salvação tem a segurança da vitória. Deus seja louvado por tão gloriosa salvação e por tão bendita esperança que esse capítulo 8 nos traz, certo? A verdade é que para o tribunal de Deus, né, para passar no tribunal de Deus, tem que ter a perfeição. Gente. Ou seja, perfeição ninguém vai passar. Porque todo dia a gente peca. Imagina se a gente peca uma vez por dia, no final do ano a gente tem 365 acusações. Né? E a Bíblia deixa bem claro, né? Se você guardar toda a lei, você pode ver aí em Tiago 2,10, diz assim: se você guardar a lei e tropeçar em um único ponto, você vai ser culpado de toda a lei. Mas o que nos traz segurança quando a gente chegar naquele tribunal é que Jesus nos justificou na cruz e a gente não deve mais nada, certo? E aí continua afirmando: por causa disso eu vou continuar pecando, irmão? De maneira nenhuma. Lembra lá da história do irmão, né? Se você pecar, você vai pecar. Isso aí eu não tenho dúvida não, ok? Só que o pecado deve ser um acidente na sua vida e esse acidente você deve ter nojo, ter repúdio disso, né? E aí não continuar no pecado. Se você continua na prática do pecado, você nunca conheceu a Deus, você nunca viu, como diz João, certo? Então eu gostaria de trazer, para a gente concluir, irmão, 5 aplicaçõezinhas sobre essa reflexão que eu trouxe aqui em Romanos, tá certo? Então, primeiro é que não há o que temer se estamos no amor de Cristo, certo? Se você abrir em Isaías 41:10, voltar aqui, Isaías 41:10, diz o seguinte: não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Um texto bem conhecido, mas promessa de Deus a gente deve tomar para a gente, se apossar, certo? Então, não há o que temer se estamos no amor de Cristo. E Deus mesmo promete que nos fortalecerá e que estará com a gente. E não precisa ficar preocupado, certo? Sofrer? Vamos, obviamente. Mas quem está do nosso lado? Deus. E no final, como eu sei, por exemplo, da minha história, eu sei que no final eu vou sair me dando os pontos e entender o que é que aconteceu desde lá no início até o final, né? Geralmente o pessoal pergunta: Michel, e aí, tá bom? Alguém liga para mim e diz: rapaz, estou bom ainda não, 100% não, porque só vou estar bom quando eu estiver usando mais remédio.
Porque eu nunca usei remédio na minha vida, e agora eu tenho que estar tomando remédio controlado direto, para controlar circulação, controlar o sangue, e ansiedade, não sei o quê, um monte de coisa. E, rapaz, esse monte de remédio, mas mais tarde eu vou entender tudo isso aí, os pontos vão se conectar e vai formar a imagem, né? E aí com certeza essa imagem eu vou ver no final que tudo foi para a glória de Deus, até porque tudo que ele faz é para a glória de Deus, irmão. Não resta dúvida nenhuma, né? Quando entendemos a justificação, podemos descansar em Deus. Salvação acontece uma única vez e não se perde, certo? Isso aí vocês devem ter em mente. Tem muitas igrejas aí que pregam que o crente se converteu no dia, aí amanhã saiu ali e não é crente mais não. Se desviou, aí depois de 2 meses ele volta na igreja, aí se converteu de novo. Na minha mente eu vejo Jesus morrendo na cruz, aí desmorreu, desmorreu. Ele morreu só uma vez por seus e acabou-se. Quem é seu, independente de onde esteja, certo? Então, não existe essa história de perder salvação, certo? E a salvação aconteceu uma vez só e é para sempre, ok? O que a gente como cristão faz é buscar a santificação, certo? E desenvolver os frutos do Espírito. O Cristo quer saber se o cristão é um cristão pecado? Começa a ver ele como uma árvore, ver quais os frutos que ele está dando. Você vai conseguir identificar. Pode ter cristão que não dê fruto, muito difícil, mas pode acontecer. Eu estava até discutindo um dia desse, né? Que a Bíblia tem um versículo que fala de juntar tesouro no céu. Ou seja, quando a gente chegar no céu, vai ter um tesouro. Se você está juntando, vai ter um tesouro lá. E várias vezes repete isso. Então a gente fica tão preocupado com aqui, que é o quê? Mais tarde a gente vive 80, 90 anos, se for muito 100 anos, e a gente fica preocupado aqui e a gente não vai levar nada daqui. A gente tem que se preocupar, irmãos, e juntar tesouro lá no céu, vai ser eterno. Eu fico pensando, tem gente que não faz nada, quando chegar lá não vai ficar triste porque não vai ter como, né? Lá a gente vai ser alegria eterna, mas vai olhar e pensar, irmão, olha o tanto de tesouro que ele juntou, o meu cabe na palma da mão. Eu brincando, mas isso pode acontecer, certo? Vocês acham que Deus não vai, Deus é justo, então quem vai fazer coisa com ele, com certeza quando chegar no céu, vai receber o que fez aqui. Isso aí ele deixa prova. E também a mesma coisa, quem vai para o inferno, se foi ruim aqui na terra, vocês acham que Hitler, por exemplo, foi terrível, quando chegar lá no inferno ele vai ser igual ao outro que morreu? Todos os dois vão estar no inferno, né? Um assassino qualquer. Mas Deus vai pesar a mão sobre ele, né? A gente estava falando sobre céu e inferno, não sei se foi na quinta-feira, e eu esqueci de mencionar, mas quando Jesus voltar, a chave do céu e a chave do inferno vai estar na mão de Deus. O pessoal que vai estar no inferno não vai sofrer, não é por causa do diabo, não. É por causa da mão de Deus. Deus é que vai pesar a mão dele lá no inferno, e não é o diabo não tem nem a chave do inferno, certo? Então, o sofrimento maior de quem não for para o céu, de quem não for justificado, vai ser o peso da mão de Deus, certo, irmão? Então, Deus não nos isenta de provação, mas mostra um final glorioso e cheio de esplendor, aquilo que eu já falei, né? Você abrir aí em Romanos 8, estou terminando já, viu, irmão? Em Romanos 8, abram aí, só para a gente ver esse versículo aí, certo? Romanos 8, o capítulo 18, diz assim, ó. Romanos capítulo 8, versículo 18, né? Porque para mim tenho por certo que o sofrimento do tempo presente não podem se comparar com a glória a ser revelada para nós, amém? Então o que a gente passa aqui, irmão, isso que eu passei, né? Ou que eu tenho, os bens, não chegar, não tem nem como comparar com o que a gente vai receber quando Jesus voltar. E esse deve ser o nosso anseio, né? Nesse mesmo capítulo 8, no versículo 28, ele diz assim, ó:
Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, né? A gente já havia mencionado isso aí, né? Já comentado esse versículo. Tem uma passagem também bem interessante que se encontra em Jó 19, capítulo 19, versículo 25. Deixa eu ver se eu anotei certo aqui, capítulo 25. Exatamente. Jó tinha passado por todas aquelas situações, como a gente sabe, perdeu a família, perdeu o dinheiro, perdeu tudo, né? Deus não respondia a Jó. Jó fez várias queixas, como eu ou você, mas Deus faz um negócio. Eu mesmo me questionava, Deus, eu não sei porque eu estou passando por isso. Eu sou crente desde os meus 8 anos, eu vivi na igreja, eu nunca fiz, e tanta gente aí que faz um monte de coisa, e o Senhor foi botar isso logo em mim, passar esse tronco, ficar aqui com oxigênio no hospital. É uma coisa do humano, indagar. Agora, se você murmura, é diferente, e foi o que Jó fez, né? Ele fez várias perguntas a Deus, por que estava passando aquilo, ele queria saber. Ele disse, era melhor que eu tivesse morrido, ao invés de estar passando isso aqui tudinho. E Deus permaneceu em silêncio. Mas, no final, Jó tinha convicção do Deus dele, Jó conhecia o Deus dele. E aí, ele, no capítulo 19, no versículo 25, ele diz assim, porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Ele tinha plena convicção que o Redentor dele estava lá o tempo todo, mesmo que não respondesse, e que por fim ele se levantaria e viria sobre a terra, viria dominar sobre a terra, certo? Saibam que por mais terrível pecado que tenhamos cometido, né, o sangue de Jesus nos deixou mais alvo que a neve, diz a música lá, mais alvo que a neve, certo? E por fim, não devemos mais nada, tenham esse medo, não devemos mais nada diante do tribunal de Deus, né? E isso está escrito aí em Romanos 4, capítulo 4, versículo 25. Diz assim, Romanos 4, versículo 25. Ao qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Estamos todos justificados, amém? Não devemos mais nada, certo? O que cabe a gente agora como cristão é ser grato e viver com o coração cheio de alegria por esse dom, por essa graça que eles nos concederam, certo? Cristão tem que viver alegre. Paulo mesmo exorta sobre isso, Jesus exorta sobre isso, né? Por quê? Porque a gente vive debaixo da graça de Deus, né? E a gente deve viver tanto com alegria, por mais que a tristeza venha às vezes tomar conta do nosso coração, a gente deve viver uma pessoa justificada. Deus me justificou, Deus me perdoou o meu pecado. Estamos vivendo aqui só de passagem. O que a gente vai ver é muito maior do que a gente tem passado aqui na terra, né? Então vamos receber um corpo glorificado, a gente vai receber de acordo com o que a gente fizer. Isso que o Ronaldo faz aqui na igreja de abrir o zelo, pode ter certeza, Ronaldo, que Deus vai, quando chegar no céu, você vai receber o seu galardão e vai dizer, Ronaldo, você que fez aqui, está aqui sua parte, como qualquer um que trabalha aqui na obra do Senhor. Então estejam atentos à voz de Deus, procurem trabalhar com zelo, ser firmes, fugir do pecado, e que Deus abençoe os irmãos, amém?